Bom dia, professor. Bom dia. Quem falou bom dia foi a Adriana? Fui eu, Adriana. Uhum. Bom dia, Já pessoal. estou reconhecendo a voz, viu? Então, pessoal, eu não vou abrir a apresentação do PowerPoint, né? Vou deixar nesse sentido aqui, né? Como vocês estão observando, porque muitas vezes a gente abre e acaba não dando continuidade adequada aí para as discussões, tá certo? Acaba quebrando muito a apresentação, o slide não vai para frente, assim por diante, né? Vocês estão vendo a tela aqui inicial, né? Sim. Sim. Então a gente vai discutir com vocês aí as características que envolvem a pesquisa etnográfica, buscando caracterizar, né, o seu processo e suas identificações, tendo por base uma investigação científica, né? O primeiro aspecto, né, etnografia, né, ele vem de duas palavras gregas, né, ethos, que significa cultura, e grafia, que significa escrita. Ou seja, o que quer dizer, né, que etnografia é o estudo da cultura, buscando entender algumas demandas que envolvem grupos sociais e como se caracterizam esses grupos sociais. Esse tipo de investigação, esse tipo de caracterização etnográfica tem por base investigar, né, a construção, né, da linguagem, né, dentro de determinados povos, a religiosidade, como ela vai se dando, a construção de hábitos que vem a caracterizar padrões de ações dos indivíduos dentro de uma sociedade, dentro de uma realidade. Também a etnografia, né, ela vai se caracterizar, né, por investigações de construções realizadas pelos seres humanos a partir da definição de suas culturas, né? Como, por exemplo, né, a moralidade, né, como que a moral vai se estabelecendo na sociedade, como que vai se estabelecendo regras e comportamentos que passam a ser consideradas adequadas, inadequadas, como que essas regras se tornam leis e essas leis devem ser seguidas pelos indivíduos, e também padrões e comportamentos que os indivíduos passam a realizar, né? Buscando entender como que se constroem esses comportamentos. Pegando um exemplo, um indivíduo é usuário de substâncias psicoativas. Na etnografia, vai se buscar investigar, né, como se foi construído nesse indivíduo a cultura do uso dessas substâncias, e não necessariamente, né, só pontuar o indivíduo a partir da identificação do uso, mas é investigar como que o indivíduo foi adquirindo padrões de comportamentos, foi se envolvendo com a substância psicoativa e passou a se caracterizar com essa situação. É um outro exemplo da etnografia. Entender populações em situação de rua. Que basicamente o que é? Não é fazer uma entrevista lá com a pessoa que está em situação de rua para entender as suas demandas particulares, mas é buscar entender como que culturalmente o indivíduo foi se envolvendo de tal modo em situações de rua que aquilo começou-se a construir-se para ele como um habitat, né? Ou seja, aquilo vai se tornando uma cultura da própria realidade dele e de outros indivíduos que estão em situação de rua. Ou seja, a etnografia ela vai buscar entender não só, por exemplo, a construção da cultura brasileira, mas também a construção de elementos específicos dessa cultura, né? Como, por exemplo, indivíduos usuários de substâncias psicoativas, como também indivíduos que estão em situação de rua e outros grupos sociais em termos dos modos como eles vêm a se caracterizar. A partir dali, né, e da própria organização, a etnografia vai investigar justamente, né, os processos que envolvem a sociedade como um todo, né, na construção de suas tradições, crenças, costumes, né, e como que esse processo, né, vai passando de uma geração para outra, e nesse processo, né, de transmissão cultural, como que a própria cultura vai se transformando, não ficando igual, né? Então, basicamente, a etnografia ela envolve, né, esse entendimento da cultura, a transformação que ela causa nos indivíduos, mas também como que os indivíduos passam a agir sobre essa cultura, transformando-a, né? E a partir dali, né, estabelecendo toda uma reordenação da ordem social, das características dos indivíduos e dos modos como se entendem um determinado problema. E na etnografia, a característica da investigação é que muitas vezes um determinado padrão cultural considerado inadequado, com o passar do tempo ele pode se transformar
num padrão comum entre os indivíduos, né? Pegando um exemplo bastante simples, a questão da moda. Determinados padrões comportamentais, né, que se tornam moda, muitas vezes vêm de características e comportamentos que eram reprovados anteriormente na cultura. Pegar um exemplo, né, bastante simples, é o uso de calças rasgadas por parte das pessoas, né? Tempos atrás, né, a característica era de que o indivíduo que usa roupa rasgada é quem não tem ascensão social adequada na sociedade, né? E eram os indivíduos excluídos, marginalizados. A partir do momento que aquele contexto, né, do uso de roupas rasgadas foi sendo absorvido pela cultura, ela passou a ser uma característica de um outro padrão social. Tanto que hoje, né, roupas e calças, né, pegando o exemplo, rasgadas, dependendo da marca, elas custam um preço bem alto. Então a etnografia ela, também tem como finalidade investigar como ocorrem os processos de transformações e valores dentro de uma sociedade em termos de entendimento de determinados comportamentos, né, como adequados, inadequados, e as implicações de transformação que esse comportamento vem a ter dentro das dinâmicas de realidade social. E na etnografia, né, a ênfase que se tem não é em pesquisas quantitativas, mas ao contrário, pesquisas qualitativas. O que quer dizer? As pesquisas elas ocorrem em grupos pequenos, não se busca ampliar grupos maiores, não se busca atender uma demanda gigante de indivíduos, mas a finalidade é entender grupos específicos. Como até eu comentei com vocês, né? Por exemplo, entender um grupo de pessoas que faz uso de substâncias psicoativas. Daí pode denominar o tipo de substância. Grupo de pessoas que estão em situação de rua. Pode-se caracterizar pessoas que estão em situação de rua num determinado local da cidade. Ou seja, não há uma preocupação em ter uma quantidade de indivíduos para uma análise, mas sim a busca por uma qualidade. Se a gente pensar no âmbito do transtorno do espectro autista, que também pode ser um tema etnográfico de investigação, seria estudar um locus pequeno. Por exemplo, os pais que têm uma criança com transtorno do espectro autista, uma instituição que atende pessoas com transtorno do espectro autista, ou seja, buscar entender as características de pequenos grupos e caracterizar a partir de um processo dialético de entendimento dessas realidades as contradições que aparecem. Quando se fala em análise holística, holos quer dizer o todo, a totalidade. Então, observar o padrão de comportamento de um grupo pequeno na totalidade desse comportamento e nas contradições que esses comportamentos venham a ocorrer, né? Levando em conta, né, como que há a participação dos indivíduos, né, dentro de uma dinâmica que permita modificações de padrões de ações, né? O pesquisador, né, numa pesquisa etnográfica, ele pode ser participante desse processo, principalmente se utilizar como base a pesquisa participativa ou a pesquisa-ação, onde o investigador é mais um dentro do grupo tentando entender as características que envolvem aquela demanda de investigação, né? Aqui, né, na etnografia tem a característica, né, à medida que se faz uma pesquisa participativa e uma pesquisa-ação, em que o pesquisador ele está envolvido na temática. Envolvido, o que quer dizer? Que ele dá sugestões, que ele recebe sugestões, que ele constrói conceitos a partir dos problemas que surgem ali dentro de uma realidade imediata. E um outro aspecto importante da etnografia é que o pesquisador passa um tempo em convívio com aquele grupo que ele investiga. Então, não é necessariamente uma característica, em que as demandas, né, que são apresentadas sejam pontuais, mas que se tenha uma certa continuidade dentro dessa relação. Por isso que se fala, né, dessa situação ativa, né, participação ativa. Ou seja, o pesquisador, juntamente com os pesquisados, estão buscando entender algo que contribua de modo qualitativo na investigação em relação à melhoria das condições de vida daqueles que estão participando ali das análises.
que podem ser tanto de aplicações, né, práticas, como de reflexões teóricas sobre os elementos da realidade. O elemento central, né, da etnografia é produzir reflexões sobre o problema. Essas reflexões, né, podem ser aplicadas a ações transformadoras, dependendo, né, do ritmo que a pesquisa venha a ter ou de como os investigadores estão caracterizando o próprio processo de entendimento da demanda de realidade. Na pesquisa etnográfica, né, busca-se necessariamente, né, que o investigador tenha um senso questionador. Isso quer dizer que o investigador ele parte, em primeiro lugar, para um aprofundamento sobre a temática que ele vai investigar. Ou seja, ele tem que entender bem daquilo que ele está investigando. A partir do domínio conceitual, da experiência que ele vem a ter em relação à investigação, aí sim o etnógrafo pode entrar dentro de uma relação de investigação com maior aprofundamento em relação à temática, pensando, né, que o pesquisador é um ator desse processo juntamente com os demais. Ele pode contribuir com sugestões, como ele pode ter sugestões sendo realizadas a ele na construção da pesquisa, bem como na transformação qualitativa da vida dos indivíduos que estão ali. Uma característica da pesquisa etnográfica é que ela não vai ter, justamente pela dinâmica de intervenção que o pesquisador apresenta, né, como característica, né, de pesquisa participativa ou de pesquisa-ação, o envolvimento dele com a realidade significa que a gente não vai organizar uma pesquisa, uma investigação com temas previamente fechados, mas tem a organização da pesquisa, o que se pretende desenvolver, trabalhar, realizar, mas ela é dinâmica, que quer dizer, de acordo com aquilo que ocorre na realidade, a realidade pode apresentar dados novos, dados diferentes, o pesquisador ele tem que se mobilizar de uma forma distinta, ou seja, ele tem que se readequar às situações que a realidade vem a apresentar para dar continuidade às suas investigações e poder, né, contribuir de modo significativo para a transformação da realidade do grupo que ele está investigando. Ou seja, numa pesquisa etnográfica, a função do pesquisador não é só coletar dados sobre um problema, mas é agir em relação ao problema para que permita aos investigados também terem elementos para melhorarem a sua realidade social. Ou seja, quem faz pesquisa etnográfica sempre vai ter como base contribuir para a qualidade de vida dos indivíduos. À medida que a pesquisa vai se organizando e vai sendo trabalhada, há uma necessidade constante, né, de reflexão e reestruturação de todo o processo que a investigação vem a ter. Então, basicamente, digamos assim, nas pesquisas tradicionais, nós elaboramos os elementos da investigação, vamos até a realidade e lá a gente faz a coleta de materiais, agradece aos participantes e vai embora. Muitas vezes, essas pessoas que participaram da pesquisa não têm nem acesso aos resultados que a pesquisa apresentou, né? Que é uma falha ética do pesquisador, digamos assim. É importante entender que o pesquisador ele deva caracterizar, né, no seu processo de investigação o retorno, né, à realidade, pelo menos dos resultados que ele encontrou ao fazer sua investigação. A característica da pesquisa etnográfica é que o pesquisador está junto com a comunidade por um determinado período, pode ser uma semana, um mês, 6 meses, depende da dinâmica de construção que a pesquisa venha a ter. Mas é essencial o retorno constante aos participantes da pesquisa, como a reorganização da pesquisa a partir das demandas que o pesquisador tenha, bem como os pesquisados, que quer dizer, não é algo que vai estar construído de um modo inflexível, ao contrário, a mobilidade da pesquisa é algo constante. A gente também pode acrescentar que a pesquisa etnográfica ela vem se caracterizar, né, dentro de pesquisas sociais, dentro de observações participantes, pesquisas interpretativas, pesquisas analíticas, entre outras formas, né, de construir essa pesquisação ou essa pesquisa participante. A característica essencial da pesquisa etnográfica, né, é a intervenção, né, participar junto com os indivíduos, buscando contribuir para melhores maneiras, né, de entendimento da realidade. É também importante entender que
na construção desses trabalhos, o investigador, né, ele tem, ou os investigadores, né, tem como finalidade desvelar o cotidiano. Esse desvelar significa, né, tirar o véu de uma determinada realidade para encontrar de modo mais específico o que leva àqueles padrões de comportamento. Então, à medida que se faz esse desvelamento ou revelação, o investigador ou os investigadores buscam entender aquele problema apresentado como tema de investigação de tal modo que se encontre, né, os seus significados e suas origens. Por isso que na etnografia, né, se busca essencialmente construir historicamente como que a pesquisa dá conta de uma determinada realidade e como que os indivíduos podem, com esses conhecimentos, transformar a realidade que está sendo estudada pelos pesquisadores. Numa etnografia que se possa considerar mais tradicional, o tipo de investigação ele se torna mais extenso. Então, a gente tem uma demanda de realidade que quer dizer, né, que a etnografia, né, quando feita no passado, envolvia investigações que giravam em torno de 6 meses a mais de um ano. Ou seja, o pesquisador acabava entrando numa determinada comunidade e fazia uma longa e extensa investigação para entender bem a dinâmica de uma determinada população. Hoje em dia, né, existem pesquisas etnográficas que têm uma característica de tempo menor, né, que vai até 6 meses, né, de 1 semana a 6 meses, né, dependendo da temática e do modo como o pesquisador quer caracterizar seus dados e a profundidade desses dados. O que se observa, né, a partir das pesquisas etnográficas tradicionais é que quanto mais tempo o pesquisador permanece na realidade, mais ele tem elementos para contribuir e fazer seu processo de intervenção qualitativa nessas realidades. O grande problema, né, é que o pesquisador ele tem que abrir mão de outros elementos da sua realidade, né, para ficar mais de 6 meses dentro de um processo de investigação dessa monta. Anteriormente, né, nesse modelo tradicional, essas pesquisas eram patrocinadas pelas universidades, né? Então, as universidades elas davam todo um apoio aos pesquisadores que iam e teriam, digamos assim, sua condição socioeconômica, né, garantida, né, por esse período de 6 meses, 1 ano, 2 anos de investigação, e ao final desse trabalho a produção de um material, né? Essa produção de material, né, geralmente se tornavam livros que retratam as características sociais, culturais de uma determinada população. Por exemplo, no Brasil, né, alguns estudos, né, por exemplo, do Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, sobre a população indígena. Ele saiu da França, veio para o Brasil, foi para as comunidades amazônicas, investigou padrões de comportamento dos indígenas e produziu toda uma teoria que tem por base a etnografia em termos de entendimento de quem são os povos indígenas, suas características, investigações. A realidade atual faz com que o pesquisador não tenha todo esse tempo, justamente pelas condições socioeconômicas, né? Porque se eu quero fazer uma investigação de 3 meses numa comunidade, por exemplo, quilombola, o que vai ser feito, né, dos outros dias, né, em termos do trabalho, das atividades, né, como professor que eu teria. Então, a característica é que esse tipo de pesquisa acaba não tendo a profundidade de mais aí de 6 meses de investigação, porque teria que ser pontual, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma pesquisa etnográfica numa comunidade quilombola, indo aos finais de semana, sábado e domingo, durante o período ali, digamos, de 1 mês, 6 ou 2 meses, onde no sábado e domingo eu conheceria aquela realidade para construir todo o conceito etnográfico. Ela teria limitação, por quê? Porque no sábado e domingo a comunidade tem uma característica, de segunda a sexta ela tem outra, então eu perderia alguns elementos dessa realidade. Mas isso não inviabiliza que a pesquisa etnográfica possa ser realizada, possa ser feita, caracterizando, né, em termos da construção dos materiais, né, de como ela foi elaborada e como que ela foi desdobrada em termos do seu entendimento. Por exemplo, poderia-se fazer pesquisas também etnográficas em relação à população ribeirinha que vive
no litoral do Paraná. Eu teria que ir para lá, né, sábado e domingo, conversar com eles, entender os seus comportamentos, suas características, né? Também seria uma pesquisa etnográfica, né? Eu não estaria de segunda a sexta, mas estaria sábado e domingo fazendo a investigação desses indivíduos, né? A característica, né, fundamental também é de entender quanto que esse conhecimento produzido se torna representativo da realidade vivida pelos indivíduos, que implique, né, em interpretações as mais adequadas possíveis, girando em torno do acolhimento adequado por parte dos indivíduos dentro dessa realidade de investigação, de conhecimento, e que possa contribuir, né, para que ações sejam realizadas e permitam a transformação dessa realidade social, né? O objetivo sempre é uma transformação qualitativa, né? E essa transformação qualitativa ela só vai ocorrer se houver domínio por parte dos indivíduos, de todos envolvidos, incluindo o pesquisador, sobre os rumos que o trabalho possa vir a ter, né? Ou seja, o pesquisador tem que revelar o que ele quer com a pesquisa, o que ele deseja com a pesquisa, e as pessoas vão contribuindo para que essa pesquisa possa se tornar efetiva e que contribua, né, para a realidade dos indivíduos propriamente ditos, né? Na pesquisa etnográfica, existe um conceito muito trabalhado que é o interacionismo simbólico. Interacionismo, basicamente, o que é? Interacionismo é a relação que se estabelece na busca da compreensão de um determinado fenômeno. E essa interação ela pode ser entendida por dois vieses. O primeiro viés é a interação do sujeito com o objeto. Eu, diante de um objeto, começo a mexer nesse objeto, interagir com esse objeto para tentar entender que objeto é esse. Nessa relação, muitos dos meus comportamentos são de ensaio e erro, que quer dizer, eu tento aqui, não dá certo, tento ali, às vezes dá certo, e o processo de domínio do objeto se torna um processo demorado. Por quê? Nesse processo de interação, eu estou diante de algo que eu desconheço. E no ensaio e erro, a tendência é que eu erre mais do que acerte. E eu vou levar um tempo considerável até tentar entender o objeto propriamente dito. Do outro modo, o interacionismo ele pode ser entendido como a relação entre sujeitos para o conhecimento de um objeto. A interação entre sujeitos ela se estabelece que um sujeito não domina um objeto e interage com outro sujeito que domina o objeto. Nessa relação entre sujeitos, há o processo de orientação, de ensino e de aprendizagem, que quer dizer, aquele sujeito que detém o conhecimento sobre o objeto faz um processo de troca de informações com aquele que não domina o conhecimento. E nesse processo de ensino-aprendizagem, se abrevia toda uma situação de ensaio e erro que o indivíduo teria para um domínio mais ágil do conhecimento e das suas características do objeto propriamente dito. Simbólico, ele está relacionado a tudo aquilo que é um processo de abstração da realidade. Então, simbólico, o que é? Buscar entender algo que não está presente de modo concreto na realidade, mas que se construiu a partir do próprio concreto, né? Um exemplo, né? Se eu falar a palavra carro para vocês, essa palavra carro é um conceito simbólico, pois cada um de nós imagina o que é um carro, e provavelmente o carro em cada um de nós vai ser um carro diferente, a cor do carro, as características do carro e assim por diante. Embora a gente partilhe o significado do que é um carro. Então, todo mundo pensando num carro, o carro vai ter 4 ou 5 rodas, né? Vai ter 2 ou 4 portas, vai ter para-brisa, portas, ou seja, ele vai estar dentro das suas porta-malas, das suas características do que é um carro. Isso na característica do significado. Agora, na característica do sentido, cada carro que a gente imagina é um diferente do outro, né? Então, o simbólico é justamente o processo de abstração da realidade a partir da experiência concreta. Então, o interacionismo simbólico ele vai se caracterizar pela investigação de como os processos mentais dos indivíduos são construídos. Se eles são construídos nessa relação de ensaio e erro, ou se são construídos nas relações entre indivíduos, onde se destaca o papel da cultura dentro desse processo.
O interacionismo simbólico é um conceito, né, que foi construído na sociologia a partir das influências da psicologia. À medida que a psicologia começou a trabalhar com os processos cognitivos, né, de forma intensa, dentro do conhecimento, ou da busca pelo conhecimento dos seres humanos, entendendo, né, esse processo de construção cognitiva correlacionada com as experiências, cultura que o indivíduo vem a ter, né? E a partir desse processo, o que o interacionismo simbólico procura valorizar é a chamada reflexividade. Reflexividade quer dizer a constante ação do indivíduo nos processos de abstrair a realidade, refletindo como que determinados padrões de comportamentos acontecem e a incidência desses padrões de comportamentos que vão demarcar processos culturais em termos de análises do indivíduo sobre a realidade. Então, a partir desses processos etnográficos, um pesquisador, né, que vai fazer uma investigação, uma pesquisa, ele pode caracterizar, né, a partir da nossa área de conhecimento, né, que é a psicologia, tanto em investigações sociais quanto em investigações educacionais, né? E esse processo, né, vai caracterizar a distinção entre duas características que a etnografia vem apresentar. Uma delas é a etnografia propriamente dita, e o outro é a característica da chamada etnologia, que é uma característica que se interpõe com a etnografia no entendimento da investigação etnográfica como um todo, né? O que se tem em comum, né, dentro desse processo etnológico e etnográfico é a característica, né, fundamentalmente, de investigação histórica que todo fenômeno vem a ter, né? Então, a etnografia é a pesquisa em seu desdobramento, em suas características. A etnologia é o estudo desses processos culturais e como que eles vão se organizando. A gente diz assim, que numa pesquisa etnográfica eu posso fazer estudos etnológicos, que é a característica de como a própria etnografia foi se constituindo para entender um determinado padrão de comportamento. Então, a etnologia, né, ela foi utilizada principalmente no século XIX, caracterizando as relações de comparações, né? Então, por exemplo, a etnografia vai estudar a população brasileira, um grupo social localizado no Rio de Janeiro, que tem influências da corte portuguesa com a colonização do Brasil, quando os portugueses saíram de Portugal e vieram para o Rio de Janeiro. E eu vou buscar em Portugal famílias que estão correlacionadas àquelas que foram construindo sua perspectiva no Rio de Janeiro, buscando elementos comparativos. Aí eu estou fazendo uma etnologia, é o estudo da cultura dentro das relações etnográficas que elas apresentam. Então, a etnologia é justamente bases etnográficas que são comparadas em termos de um estudo sobre a própria dinâmica da etnografia. Então, definindo assim de modo geral, etnologia é o estudo das investigações produzidas pela etnografia, caracteristicamente, né? E se vai buscar, né, entender como que as sociedades vão se reorganizando e vão se modificando. Então, num estudo etnológico sobre as famílias do Rio de Janeiro e de Portugal, né, por exemplo, de Lisboa, eu vou entendendo como que elas vão se transformando em características culturais diferentes, em ideias diferentes, valores diferentes, entendimentos de realidade diferentes, né? Procurando fazer uma análise conceitual de modo frequente, né? A etnologia, a partir de que ela vai surgindo dessas comparações, ela vai formando bases para a construção, né, de todo um trabalho sistemático das diferentes culturas e suas características, né? O estudo, né, etnológico ele se deu de forma mais intensa nos anos 50 e 60, realizado por antropólogos ingleses, né? E como eu falei para vocês, né, tanto a antropologia, a sociologia, ela vai na psicologia cognitiva entender como se dão os padrões de comportamento dos indivíduos para correlacionar desse individual para comportamentos sociais. Tanto que surgiu dessas demandas e discussões conceitos correlacionados, né? A psicologia cultural e depois a antropologia cultural.
A antropologia cultural, basicamente, é o uso de princípios da psicologia, especialmente a psicologia cognitiva, que, em certa altura, começou a valorizar também aspectos culturais aplicados às investigações etnográficas, né? Então, a etnologia é o estudo dos trabalhos desenvolvidos a partir de elementos da etnografia. E a etnografia é o estudo específico que a gente faz em uma população. Então, na etnologia, a gente sempre tem que pensar, né? É uma comparação de estudos caracterizados etnograficamente, tá certo? Então, a etnografia, ela vai surgir mais no final do século XIX e início do século XX, buscando, né, romper com aquele conceito, né, de entendimento de características culturais engessadas, digamos assim. Quando se pensa, né, na etnologia, a característica da etnologia seria o estudo de grupos comparados constantemente. Na etnografia, né, a característica é de que eu não preciso comparar grupos. Essa não necessidade de comparar grupos, né, deu à etnografia uma qualidade maior em termos de investigação, pois eu não preciso verificar, né, se uma população é mais adaptada, mais adequada a uma determinada realidade do que outra. O que eu preciso é entender aquela população, suas demandas, suas características, seus valores e assim por diante, né? E a partir, né, dessa construção etnográfica, a investigação para outros tipos de grupos sociais começaram a ser mais intensos, né? Então é aí que surgem, né, estudos pontuais, né? Por exemplo, em relação a comunidades tribais, a comunidades indígenas, a comunidades quilombolas, a grupos sociais que muitas vezes estavam mais marginalizados dentro das características de uma população. Então, a etnologia fazendo seus estudos comparativos, ela pegava grupos sociais que estavam melhor estabelecidos na sociedade para verificar, né, as comparações etnográficas entre eles. A etnografia, né, quando ela começa a se estabelecer dentro das investigações de modo mais consistente, ela foi abandonando um pouco as características tradicionais e comportamentos na sociedade para investigar grupos que eram deixados de lado. E esses grupos, né, via de regra, vulneráveis dentro de uma camada de população, que eram anteriormente, né, chamados de grupos exóticos, sociedades exóticas, povos exóticos, né, que na verdade eram as pessoas que estavam marginalizadas na sociedade como um todo, né? Marginalizadas no sentido, ficam à margem do fluxo central, né? São deixadas de lado. A etnologia, né, ela vem, digamos assim, caracterizar todo um processo, né, de investigações, né, como estudos, né, propriamente dito, né, dessas pesquisas etnográficas, tendo como característica, né, entender grupos maiores de população. Como eu falei, a etnologia tem uma característica mais de investigar elementos tradicionais e comparar esses elementos tradicionais. Claro que a investigação tinha todo um processo sistemático, tinha toda uma característica de valorizar a ciência, os pressupostos científicos, mas o elemento central, né, da etnologia era justamente esses elementos de comparação, né? Comparar grupos para entender esses grupos. Então, a etnografia, a função dela era levantar elementos para que a etnologia se tornasse a investigação mais importante, né? Então, na etnografia se coletava dados de duas populações distintas, 3 populações, e na etnologia se fazia a comparação. Então, a etnologia era vista como um processo de investigação mais importante, porque ela dava base da análise dos grupos investigados do que a etnografia. Nos nossos tempos atuais, a etnografia ganhou valor maior porque ela se desdobrou, né? E aí houve toda uma diferença de entendimentos, né, nos processos de investigação, né, como vem ocorrer na psicologia propriamente dita, de que investigar povos tradicionais não implica, né, na sua não validade, mas que na psicologia, por exemplo, a gente pode designar a investigação nas populações marginalizadas. E a psicologia começou a ter esse caminho, né, de valorizar a etnografia, né, como estudos mais específicos, sem criar correlações de comparação.
E aí começa a se valorizar na etnografia toda uma característica da qualidade da pesquisa, né? Diferentemente da etnologia. Na etnologia, né, o valor fundamental era o valor comparativo. E com o passar do tempo, a etnologia foi perdendo, digamos assim, uma importância maior que possuía até então, para caracterizar a etnografia como estudo mais relevante em termos de descrição, entendimento e caracterização de uma realidade. Então, a etnografia ela vai se envolver, né, em toda uma investigação, né, buscando entender as características de um povo específico, de um grupo específico, de um padrão de comportamento específico. Com isso, né, a etnografia ela vai para problemas sociais da realidade de forma mais efetiva e de problemas educacionais que a realidade vem apresentar. Ou seja, a etnografia hoje, como investigação, ela tem um valor maior do que a etnologia, porque consegue descrever, né, de modo qualitativo um grupo de indivíduos sem ter essa preocupação comparativa. O que acabou, né, caracterizando, né, que a própria etnologia tivesse e se caracteriza hoje, né, com uma força bem menor em termos de avaliações, porque se começou a considerar que num estudo etnográfico eu tenho que entender a demanda de um grupo populacional e não ficar preocupado em comparar esse grupo com outro grupo de uma outra realidade, pois perderia a própria característica, né, dessa reflexividade conceitual, né, desse processo de entendimento simbólico sobre aquela realidade, pois se compararia a realidades diferentes que têm todo um processo de abstração diferenciado. Na etnografia, a preocupação, né, é justamente em buscar uma descrição o mais completo possível, né, sobre aquela realidade investigada e caracterizar os modos como os indivíduos agem e entendem a sua participação naquela comunidade. À medida que haja todo um aprofundamento, um desdobramento conceitual sobre essas demandas, se propicia, né, e se possibilita ações adequadas para a transformação dessa demanda de realidade. Então, a investigação etnográfica ela propõe mudanças. E, juntamente, né, com o pesquisador, quem está ali, né, dentro da comunidade, os investigados, também estão propondo mudanças. Vale salientar, né, que o pesquisador é o que problematiza, não é a pessoa que vai dizer para as pessoas qual é o melhor caminho. Então, não é função do pesquisador chegar e dizer assim, o problema de vocês é esse e vocês têm que fazer desse jeito para melhorar a condição de realidade social. Não. O pesquisador ele vai debater com os indivíduos, levando a reflexividade, a análise sobre a realidade, todos pensando sobre o problema, onde todos vão sugerindo, inclusive o pesquisador, caminhos possíveis para mitigar, minimizar o problema enfrentado e também buscar caminhos para superá-lo, né? Na etnografia, né, o objeto de investigação são os elementos que compõem a realidade, né, dentro das suas situações concretas, né, o que acontece no seu dia a dia, como acontece e como que os indivíduos entendem cada uma dessas situações. Então, é fundamental, né, que haja um debate entre todos os participantes para que se caracterize, né, qual é o entendimento, né, qual é o significado, né. Como eu falei para vocês, o processo simbólico tem tanto o aspecto do significado quanto do sentido. O significado é aquele partilhado por todos. O sentido é pessoal. Então, nos debates, quanto mais se caracterize o significado, se constrói a escrita do visível, né? Ou seja, o que cada um entende sobre aquilo que está ali, e não o que cada um imagina sobre o que está ali, sem expor esse processo de ideia, de conceito que tem sobre a realidade. Ou seja, na etnografia é fundamental que as pessoas coloquem o que entendem sobre aquela demanda de realidade para que a investigação e a transformação da realidade vivida ali pelos indivíduos possa ser efetiva, né, e contribua de modo qualitativo à realidade de cada um, nos seus conhecimentos, possibilidades, intervenções, enfim. Né. Na etnografia, né, se busca, né, como elemento central que a necessidade das investigações tragam a percepção de cada um dos investigados
e a sensibilidade que cada um desses indivíduos representa dentro de um elemento de realidade. O que quer dizer, né? Todo mundo pode contribuir com uma análise, mas para que a gente, né, dentro de uma investigação psicológica, entenda essa contribuição, as pessoas precisam dizer, né? O que quer dizer? Nós, na psicologia, não fazemos leituras de pensamento. A gente só vai entender o pensamento de alguém se ela expressar numa linguagem aquele entendimento. E dentro desse processo, no grupo micro, é que se vai fazer comparações entre como os indivíduos entendem as características daquele problema. Então, não é uma comparação como na etnologia. É uma comparação dentro de um grupo pequeno, onde os indivíduos estão partilhando trocas entre eles e como que eles vão caracterizando suas ideias, historicamente, culturalmente, dentro daquela realidade. Quando os indivíduos se colocam, há aí sim todo um processo de elaboração de ideias sobre o que está à nossa volta. O que quer dizer, né? Nós, enquanto psicólogos, fazendo um trabalho etnográfico, nós temos que estabelecer relações, situações com os indivíduos, de modo que eles se coloquem, né, que eles exponham suas ideias, e ao exporem suas ideias, impliquem necessariamente nos modos, nos modos em que possibilitem intervenções qualitativas, né, sejam pelos demais participantes, seja pelo pesquisador também. Na etnografia, né, a percepção, né, de comparação, né, como a gente comentou, ela tem que estar correlacionados a como que o grupo investigado, trabalhado, entende as suas demandas, entende suas problemáticas, de modo a poder caracterizar, né, holisticamente, né, que é na totalidade, os seus significados sobre a realidade, né? O que cada um de nós entende dessa realidade e como que a gente pode partilhar ideias que impliquem em transformações sociais, né? Ou seja, quanto mais se caracteriza a dinâmica de entendimento de funcionamento da realidade, mais se tem noção qualitativa sobre procedimentos presentes e futuros para a transformação dessa realidade estudada, investigada e assim por diante, né? Então, por exemplo, quanto melhor as pessoas que vivem em situação de rua entenderem os motivos que caracterizam esses comportamentos e como eles percebem a vulnerabilidade social, maior é a possibilidade de fazer com que esse grupo se empodere para que eles não sejam e não continuem, né, numa vida marginalizada, né, ao lado da sociedade, né, e não participantes ativos das dinâmicas sociais propriamente ditas, né. Vale a mesma coisa, né, pensando na pesquisa da EP, né, de transtorno do espectro autista, né. Quanto mais as famílias e mesmo os indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, né, num nível leve, entenderem as características da problemática, das suas situações, das possibilidades que se tem, maior é o elemento de transformação e mudança da realidade propriamente dita, né. E à medida que se faz todo esse processo de trocas entre os indivíduos, aí sim a comparação aparece. E qual que é essa comparação? Como que os indivíduos interpretam a realidade e como que eles buscam alternativas a essa realidade. Muitas vezes a gente encontra grupos em que algumas pessoas são mais ativas, outras são mais passivas. E o pesquisador ele tem que trabalhar de um modo adequado na etnografia para que todos se coloquem de um modo adequado, por quê? A transformação ela ocorre nas ações ativas dos indivíduos e não ao contrário, né? Quanto mais passivos os indivíduos estão dentro da dinâmica de realidade, mais é difícil fazer uma transformação de modo efetivo. Então, dentro desse processo, né, quando a gente fala a comparação tem que ser dentro do grupo, né, e não entre grupos, como se faz na etnologia, na etnografia, né, esse processo é chamado de microanálise. E essa microanálise ela tem por base todo o conhecimento de como esse grupo micro entende uma determinada demanda. E os conceitos produzidos nesse grupo pequeno que vão ser generalizados dentro do grupo, na totalidade do grupo, para melhor entender as ações que ocorrem, as características dos padrões de comportamento, como que os indivíduos interpretam e dão significado
a determinados processos, né, de intervenção, como que eles qualificam as suas ações e as ações dos outros, né? Como que se estabelece um processo, digamos assim, um cronograma de transformações qualitativas, né? Ou um cronograma, né, que possibilite, né, a transformação do padrão de comportamento dos indivíduos, buscando um reequilíbrio dentro dessa realidade. Esse processo de microanálise, ele vai se caracterizar, né, digamos assim, buscando uma base de que todos os envolvidos no grupo tenham um entendimento compartilhado daquilo que se quer trabalhar, que se quer abordar e que se quer transformar. É necessário, né, dentro desse trabalho de microanálise, um processo educativo também, porque muitas vezes as pessoas podem estar participando sem ter a profundidade do conhecimento sobre as demandas que estão sendo debatidas ali. Quando eu falei para vocês, né, tem que se valorizar um processo em que todos sejam ativos. A gente pode se deparar com indivíduos que sejam mais passivos dentro dessa dinâmica de realidade. Ou seja, tem que construir com esses indivíduos a necessidade de que eles se coloquem e eles percebam que a voz deles tem valor. Quanto mais os indivíduos se colocam e eles mesmos venham a ter a percepção de que eles têm ideias, de que eles têm conhecimentos, de que eles têm experiências e que esses elementos contribuem para a dinâmica de reorganização daquilo que o grupo social pretende realizar em termos de uma reorganização de padrões de comportamento, mudanças, esse grupo de pessoas até então passivas vão se colocando de um modo ativo. E quanto mais ativo for o grupo, mais se possibilita as modificações da realidade em termos qualitativos. Ou seja, mais se possibilita as condições de uma transformação qualitativa dentro da realidade social e cultural. Aqui, né, colocado um exemplo, né, a cultura da sala de aula, a cultura da escola, a cultura das escolas em geral. Numa microanálise, a ênfase ela vai se dar dentro da cultura da sala de aula. Como que essa cultura da sala de aula vai se expandir para a cultura da escola é outro tipo de investigação em termos de caracterização, bem como como que a cultura da escola vai afetar a cultura das escolas em geral. Também é outro tipo de investigação. Eu poderia fazer uma pesquisa etnológica caracterizando a cultura das escolas em geral, aí sim comparando as escolas entre si. Na cultura da escola, eu poderia estar trabalhando dentro de uma pesquisa etnográfica, só que ela não se caracterizaria como uma microanálise. Por quê? Porque eu teria vários grupos trabalhando dentro da cultura da escola, né? Por exemplo, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, em cada uma das séries em que eles se encontram. Ou seja, seria uma pesquisa maior, né? Ela poderia ter a característica etnográfica, sim, mas ela não teria a característica de uma microanálise. Na sala de aula, sim. Na sala de aula eu faria um trabalho de investigação de microanálise, levando em conta, né, que toda pesquisa etnográfica prima pela qualidade, não pela quantidade. Quando se pensa, né, dentro dessa construção, a investigação da microanálise se torna um elemento mais importante em termos de característica etnográfica do que um âmbito maior, né? E que quer dizer, né, não que não seja possível fazer pesquisas etnográficas atendendo grupos maiores, né, como no exemplo ali, a cultura da escola. Mas ela acaba se limitando pela dificuldade que se tem de atender, né? Por exemplo, uma escola que tem ensino fundamental dividido ali nas duas situações, né? Bem como o ensino médio. Ou seja, teria uma demanda de investigação muito mais intensa, teria que trabalhar com todos os grupos, seria uma pesquisa etnográfica dentro dessa realidade cultural, mas ela perderia os elementos de uma análise qualitativa quando a gente pensa num grupo específico. Na cultura da escola seria uma pesquisa qualitativa, mas ela perderia pela quantidade de indivíduos que se tem dentro desse espaço da escola. Agora, dentro da cultura da sala de aula, a qualidade ela se torna muito mais intensa porque se entende melhor um grupo de trabalho, um grupo de investigação. Poderia-se ter um trabalho similar, né, na cultura da escola se fosse uma escola de educação infantil, por exemplo, pequena.
que tem ali 6 turmas, né, digamos assim. Ali sim, pela quantidade de indivíduos serem pequenas, poderia se trabalhar a qualidade de uma forma mais intensa. O que quer dizer, né, que quanto mais a pesquisa perde o aspecto qualitativo, mais ela deixa de ser etnográfica porque começa a se valorizar a quantidade. E um princípio essencial da etnografia é a investigação qualitativa na sua base de análise e investigação. Exemplos, né, de trabalhos que possam se desdobrar dentro de investigações etnográficas, né? Então, por exemplo, um estudo macroanalítico, ele pode estar investigando o fracasso escolar e como ele se caracteriza, levando em conta os seguintes elementos, né? Jovens multirrepetentes e excluídos, pais e professores diretores da escola, como que eles entendem o processo do chamado fracasso escolar, políticos e administradores do sistema educacional e a relação como as políticas públicas, né, são construídas tentando entender o fracasso escolar, suas dinâmicas e o que o poder público, né, pode fazer, né, na criação de leis, regras, estabelecendo investigações. No contexto microanalítico, a investigação ela vai se dar dentro de uma sala de aula, buscando investigar o professor e os alunos, né, que apresentam as suas dificuldades, né, tentando ter um entendimento da melhor maneira possível no aprendizado. Então, a etnografia ela vai pegar um desses pontos, temos 3 pontos ali, e vai estudar a especificidade desse ponto, como no exemplo colocado, estudar a relação professores e alunos no processo ensino-aprendizado e trabalhar o conceito do fracasso escolar de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, né, de modo tradicional, fracasso escolar é entendido pelo mau desempenho que o aluno vem a ter nos processos de aprendizado a partir dele mesmo, né? Então, a gente tem um grupo de 30 alunos, dos 30, 25 se apropriam do conhecimento e vão à frente. E 5 alunos não têm domínio de conhecimento, não aprendem qualitativamente e não são aprovados, né? Ficam para trás. Passa a se considerar, né, que o fracasso está nesses alunos. Então, o problema são esses alunos. E eles são alunos que não conseguem ir à frente por falta de qualidade no seu aprendizado, na sua dinâmica de entendimento sobre a realidade, enfim. Numa pesquisa etnográfica, vai se buscar entender, né, o que acontece na vida desses alunos que implica nesse fracasso escolar, não imputando aos alunos a condição deles serem o produtor do fracasso que eles vivem. Então, na pesquisa etnográfica, né, vai se buscar valorizar a relação entre alunos e alunos, entre professores e alunos, e também observar quem é esse aluno no seu dia a dia, na sua casa, nas relações familiares, para entender como que esse fracasso, entre aspas, vem a ser produzido. Ou seja, dentro de uma pesquisa etnográfica não vai se entender que o aluno é um fracassado, mas vai se entender como que a sociedade produz o fracasso escolar. Então se tira o peso do aluno, das costas do aluno, e se coloca para uma discussão maior, tentando entender como que se dão as relações de ensino-aprendizagem que geram a exclusão do indivíduo. E não entender que o indivíduo é o produtor da sua própria, do seu próprio sofrimento, digamos assim, né? Então a característica da investigação etnográfica é pegar um dos temas e fazer a investigação a partir desse tema específico, e não fazer uma ampliação de discussões que acabaria perdendo a sua própria base etnográfica. Claro que outras pesquisas fazem esse tipo de procedimento macroanalítico, fazendo investigações entre os diferentes grupos, né, como foram citados esses 3 exemplos, e a partir desses 3 elementos faz uma correlação final, que não tem a característica etnográfica. Então, a característica etnográfica é buscar entender os elementos específicos do entendimento de uma realidade ou de uma demanda de realidade. Exemplos ou situações e trabalhos, né, que envolvem a microanálise, né? Então, o primeiro dado, né, observação. Então, a característica, né, de uma observação participante, que quer dizer, ao observar a realidade, o pesquisador está dentro da realidade e não observando de fora a realidade. O que quer dizer?
o pesquisador vai participar ali do dia a dia, dos envolvimentos, das situações, as pessoas vão chamá-lo, ele vai chamar as pessoas, ou seja, ele está envolvido dentro dessa dinâmica. Um aspecto também importante é a característica de compreensão dos aspectos que vão constituindo o processo de investigação. Ou seja, o pesquisador tem que ter esse domínio, como eu comentei anteriormente, sobre a realidade que ele está investigando, para poder fazer análises qualitativas sobre aquilo que está sendo estudado. E não necessariamente, né, chegar à realidade para descobrir o que é a realidade naquele momento, né? Então, por exemplo, estamos em 5 num grupo, e alguém diz assim, a gente pode fazer pesquisa sobre tal tema. Eu digo assim, então vamos lá, né? E a gente vai fazer a pesquisa, mas eu não conheço nada sobre aquele elemento, né? Nunca ouvi falar. E simplesmente, né, quando o pessoal ir à realidade, fazer a observação participante, eu chego lá e vou observar aquela realidade que eu desconheço. Então, é fundamental que numa pesquisa etnográfica, o pesquisador tome posse do entendimento daquilo que ele vai observar para fazer toda a intervenção qualitativa, né, como pesquisa participante, participativa, como pesquisa-ação, ele tem que ter todo um elemento de conhecimento da realidade que está sendo investigada, né? Um exemplo, né? Durante 2 anos, com visitas sistemáticas, né, foram feitas observações como relata-matos em uma sala de aula onde os alunos apresentam dificuldades de aprendizagens. A partir dessas investigações, né, foram selecionando 2 grupos de crianças que estavam com essas dificuldades mais intensas, né, e passou-se a trabalhar esses 2 grupos, né, de uma forma a aprofundar as características desses alunos em relação aos seus contextos, né, dentro da sala de aula com os colegas, bem como da relação com os professores e na investigação, né, das relações dessas crianças com as famílias, né, como elas se deparavam diante das famílias, qual o domínio, né, de ações que as famílias vinham a ter e como que isso ia implicando nas relações da professora propriamente dita com os alunos que apresentavam os problemas, né? Então, à medida que se foi identificando, né, os alunos com as características de problemas de aprendizagem, foi se aprofundando para entender melhor quais os tipos de dificuldades esses alunos apresentavam. E se dividiu, né, em 2 grupos com a especificidade das dificuldades que eles apresentavam, né? Alguns, por exemplo, né, com dificuldades na leitura escrita, outros com dificuldades nos cálculos aritméticos, levando em conta justamente a especificidade de cada um desses grupos e a característica de intervenções que o próprio grupo, incluindo a professora, podiam contribuir para andamentos em que o ensino, né, e o processo de aprendizado se tornasse qualitativo, né, na relação entre os indivíduos envolvidos, né? Tendo uma noção do que é o problema a ser investigado, é que o pesquisador, né, tendo por base a etnografia, vai fazer um processo de microanálise. Se o pesquisador desconhece aquilo que ele está investigando, ou ele está investigando por uma questão pontual, a pesquisa acaba perdendo toda a sua potencialidade em termos de uma análise adequada sobre a realidade. O que acontece, né? A pesquisa se torna frágil. Quanto maior a dedicação do pesquisador sobre a temática que ele investiga, aí sim vai se tendo todo um melhor entendimento do que pesquisar, do que investigar e de como contribuir qualitativamente. Então, por isso, né, digamos assim, na construção de um trabalho, né, de um programa, uma investigação como vocês estão fazendo em relação ao transtorno do espectro autista, é fundamental ter a base teórica para que se entenda o que como foi construído, como se constituiu historicamente lá, as contribuições que vieram, como que vai se organizando todo o pensamento, né, anterior, né, ao uso do termo transtorno do espectro autista, né, que era chamado de psicose infantil, como que isso vai sendo transformado, vai sendo modificado e as ações também vão sendo alteradas, né, de indivíduos que não têm condições para indivíduos que têm condições de aprendizado, de participação na sociedade. À medida que o pesquisador vai se empoderando da temática, mais ele tende a contribuir
quando vai fazer, dentro de uma pesquisa etnográfica, as microanálises. Claro que tem a característica de vocês, no tipo de investigação, que não foi um problema proposto por vocês mesmos, né? Não foram vocês que falaram, eu quero pesquisar isso, né? Então, a característica é que foi imposto para vocês, né? Tem que pesquisar transtorno do espectro autista. Mas a característica de uma boa pesquisa, ela vai implicar necessariamente do grau de aprofundamento teórico sobre essa demanda. Quanto mais se conhecer a demanda do transtorno do espectro autista, mais qualidade vai se ter nas intervenções. O pesquisador ganha também qualitativamente, pois passa a ter um conhecimento sobre uma área bastante complexa de atuações na psicologia, bem como as pessoas envolvidas, sejam os familiares, sejam as crianças, os adolescentes, né, que apresentam problemática, ou seja, o grupo, o micro grupo que está ali envolvido com esse tipo de entendimento, né? A ideia, né, que se tem, né, como base de uma pesquisa etnográfica caracterizando seu objetivo é justamente entender como que se caracterizam determinados padrões de comportamentos que foram construídos historicamente, como que os indivíduos se interpõem dentro de um processo de contribuições e não culpabilizações, né, em termos de caracterização da problemática que está sendo investigada, né, e ter um entendimento, né, de que a boa coleta de dados, os bons vínculos, as boas análises vão caracterizando o investigador como um cientista propriamente dito, né, ou seja, um cientista da psicologia, né, pegando na nossa área, que está buscando conhecer dados que retratem a realidade de forma concreta, a partir de dados empíricos, né? Fazendo uma distinção aqui breve. Concretude é a realidade propriamente dita. Empírico é o conceito, um conceito, né? Vai para um processo de abstração sobre a realidade. Então, dados empíricos, quer dizer, dados que foram aplicados em diferentes pesquisas deram determinados resultados, são conceitos. A concretude, dados concretos, significam os dados desta realidade que estou fazendo aqui. Então, concretamente, é algo objetivo. O empírico, ele parte do concreto para se tornar subjetivo. Então, empírico e concreto são diferentes, né? Concretude, empirismo, né? Mas a característica da pesquisa etnográfica é partir dessa realidade concreta para produzir dados empíricos sobre a realidade que possam contribuir para uma investigação futura naquela temática, naquele tipo de investigação. E caracterizando novamente, né, os dados empíricos contribuem para a concretude das investigações e pesquisas em realidades que são distintas, ou seja, os dados empíricos eles não se replicam em outras realidades, mas eles dão base para o entendimento da concretude daquelas realidades propriamente ditas, né, que são os contextos reais efetivamente, né. Exemplos, né, de pesquisas etnográficas, né? Claro que a gente colocou aqui alguns deles, mas eles podem ter outros exemplos, né, em termos de construção de investigação, né? Então, por exemplo, né, conhecer trabalhos de professores que estavam obtendo sucesso na alfabetização de crianças em escolas públicas, né? Então, a partir de um grupo de professoras, fazendo um trabalho com esse grupo de professoras, entendendo quais estratégias, quais técnicas, como que elas abordam, né, de forma qualitativa o processo de alfabetização, que implicam em resultados qualitativos dentro das escolas públicas, né? Verificar, né, um exemplo de prática pedagógica que implique, né, num desempenho adequado por parte de crianças e comunidades, camadas populares, né? Então, aí seria uma atuação junto aos pedagogos, fazendo um trabalho com eles, que atuam em escolas da periferia, né? E como que se dão os resultados de forma qualitativa para esse grupo de indivíduos, né? Outro tipo, né, de pesquisa, né, etnográfica que poderia ser desdobrada, né, dentro de um processo de escola, a relação, né, dominação-resistência entre professores e alunos, ou entre alunos e alunos, ou entre professores e professores, né, podendo ficar no micro segmento de cada um deles. Dominação-resistência, né, trabalhar a relação do que é imposto e de como as pessoas trabalham com aquilo que é imposto. Porque dentro do âmbito escolar, ou mesmo das organizações, ou mesmo dentro da família,
muitas vezes se coloca um conceito, uma ideia, de modo impositivo, sem que necessariamente tenha ocorrido um debate, uma discussão sobre a importância daquela implementação, daquele dado, daquele conceito, daquele tipo de atividade, né? E o modo que mais se replica, né, dentro das realidades é alguém vem, diz que tem que fazer e os outros passam a executar, né? O âmbito da resistência significa quanto mais se resiste a um processo de dominação, mais se constroem ações democráticas e mais os indivíduos que resistem se empoderam do conhecimento. Quando a realidade se coloca como um exemplo de dominação e não há resistência, a própria execução daquilo que se impõe acaba não sendo efetiva, né? Porque as pessoas fazem porque têm que fazer e não porque elas se apropriam do conhecimento propriamente dito. Poderia-se fazer pesquisas, né, em relação a pessoas em situação de rua, né? O que leva as pessoas em situação de rua, quem eram essas pessoas antes de chegarem à rua, trabalhavam, estudavam, tinham família, eram pais, mães, filhos, como elas se caracterizavam, né? Como elas chegam às ruas, se tem apoio, né, de alguma comunidade que atenda, dos órgãos públicos, como que eles sobrevivem no seu dia a dia, como que eles formam suas amizades, ou seja, quem são esses indivíduos, né, que têm uma identidade, têm uma cultura, tem toda uma construção, né? Eles foram construídos e constituídos dentro da realidade social. E também, né, a pesquisa poderia se dar, né, um outro exemplo, em relação ao uso de substâncias psicoativas, né? Tempos atrás falavam, né, o indivíduo é viciado, né? Então hoje é um termo inadequado, né? Porque viciado significa que o indivíduo está preso dentro de uma condição que ele não tem como sair. Quando a gente fala que a pessoa é usuária de substâncias psicoativas, significa que ela faz o uso. Em algum momento histórico ela começou com esse uso. E ela pode também, ao contrário, mitigar esse uso, ou seja, ela pode ter caminhos que façam com que ela encontre uma condição melhor, né, na sua realidade social, né? E só para citar, né, tem dois tipos de políticas públicas, né? Tem um tipo de políticas públicas para os usuários, né, que se caracteriza pelo fim imediato do uso, né, que é a partir do tratamento, né, o indivíduo é proibido, né, em todas as hipóteses, né, de chegar perto da substância psicoativa. Que é um tratamento que foi muito utilizado tempos atrás, né? Hoje se trabalha muito com a noção de redução de danos, que quer dizer, se o indivíduo usava uma determinada substância 3 vezes ao dia e passa a usar 1 vez ao dia, já há redução de danos, né? Se ele usava a semana inteira, passa a usar 2 dias na semana, há uma redução de danos. A condição é de melhorar pouco a pouco a qualidade de vida do indivíduo, né? Em termos de resultados, né, quem criou, né, essa política de redução de danos foi o povo, né, o povo que criou, né, foram os holandeses, principalmente localizados em Amsterdã, né, que geraram todo um processo de entendimento do uso de substâncias psicoativas de modo diferentes, né. E as pesquisas que foram realizadas em relação aos usuários, né, implicou que houve realmente uma redução do uso das substâncias, né, que deu e implicou nos indivíduos numa melhor qualidade de vida. Mas, enfim, né, esses são alguns elementos, né, que vêm a caracterizar a própria construção e dimensão da pesquisa, né, caracterizada como etnográfica, né, e suas implicações em termos do entendimento de uma realidade social, de uma realidade dinâmica e de como, né, a psicologia pode estar contribuindo para esse tipo de investigação, para esse tipo de análise.